papo agora é com o psicólogo Hércules Jaci. Ele veio nos falar da terapia floral, uma técnica que tenta recuperar o equilíbrio emocional através das essências florais. Isso é muito bom, né? Pega o microfone, já está com ele. Peguei já. Isso é muito bom, né? Equilíbrio emocional através das essências deve ser uma coisa bem de paz, bem de calma. Queria que você explicasse como é essa terapia. Bom, essa técnica, ela foi fechada, né? Foi compilada em 1936 por um médico inglês. Até trouxe o retratinho dele aqui. Ele chama Edward Bach. E a história dele é muito bonita, porque ele era um homem extremamente espiritualizado, né? O Edward Bach, ele foi um grande médico que tinha uma grande insatisfação sobre como a medicina se comportava com as pessoas. Ele achava que a medicina tratava sintomas e a causa das doenças continuavam ali. Então a pessoa procura um médico que está com uma dor de cabeça. É dado um remédio para dor de cabeça. Aliás, os médicos hoje também se preocupam com isso, né? Hoje está muito mais aberto essa discussão. O substrato, o que há por detrás da doença, né? E ele chegou a ser um médico famoso em Londres, ele chegou a investigar uma técnica chamada nosódios de Bach, que ele pegava algumas bactérias intestinais e transformava em vacinas. Mas ele tinha uma relação com a estética e com a delicadeza muito grande. E ele achava um absurdo usar bactérias intestinais para tratar as pessoas. Ele acha que o ser humano merecia uma coisa mais bonita. E ele tinha uma pulguinha atrás da orelha que falava que era mais ou menos em cima dos vegetais. E dentro da cabeça dele, a flor é a expressão máxima do vegetal. E a família dele era do país de Gales, ele foi criado numa fazenda, os antepassados dele. E uma vez indo nessa fazenda, ele teve um vislumbre. Ele era, tipo, esse Brandão mediúnico, né? Sensitivo, né? Ele era altamente sensitivo. Ele tinha uma captação muito grande das coisas. E ele começou a ver que aquelas flores poderiam ter propriedade curativa, né? Aí ele voltou para Londres, continuou as pesquisas dele, continuou muito badalado na Europa, na década de 30, isso. Um dia ele simplesmente deu uma virada de mesa. Ele largou o consultório dele, ele já publicava muitas coisas em revistas da Europa inteira, e ele resolveu voltar à fazenda e se isolar durante 4 anos para pesquisar flores e a propriedade curativa delas. O nível de sensitividade dele era tão grande que ele entrava num estado mental negativo, por exemplo, ciúme. Nisso aparecia para ele encontrava com uma flor que tinha propriedade para trabalhar o ciúme, que é a holly, né? É uma flor muito bonita. E ele tinha, o embasamento dele era o seguinte: quando eu adoeço no corpo físico, que é o corpo denso, esse corpo aqui é denso, eu já adoeci lá dentro, em alguma situação, né? Por exemplo, se eu adoeci na minha garganta, é porque a minha energia, da minha expressão, da minha voz, já adoeceu dentro. Não dá para entender? Eu queria ficar... A homeopatia também tem muito muita isso. semelhança que ele estudou Hahnemann, né? Mais ou menos, está parecendo uma coisa Agora é Hércules? Não tem nada de romântico. Hércules ou é? Hércules. Hércules. Deixa eu te perguntar um negócio. Na realidade, ele estava descobrindo uma coisa que as abelhas já tinham descoberto há centenas de anos, né? Tem gente que diz que o mel é um santo remédio e que é extraído do néctar das flores, né? Mas acontece que a maior dificuldade do ser humano é sacar essa possibilidade do óbvio mesmo, né? O óbvio é que é o luminoso. Tanto que a vida é luminosa, a gente fala de Deus como uma coisa longínqua, né? E é no óbvio que está a cura das coisas, está muito na cara. Mas nós temos uma série de cataratas que não deixa a gente ver o real. Agora, não tem nada de poético nisso, não. Só tem poético que flor foi criada, é o condicionamento de flor. Não tem nada, é uma coisa científica, não, técnica. Porque até então você falou da descoberta desse médico como uma coisa intuitiva, né? Agora vamos falar da parte técnica, então, sim, né? E como é que você chegou até esse trabalho? Como é que você resolveu desempenhar essa função que já foi desempenhada por um médico? Cheguei porque eu sou muito intrometido. Não tem cara, mas tudo bem. Eu me meto em tudo assim, que eu estou aberto para as coisas. Então as coisas chegam para mim, né? Em algum nível. Mas eu gostaria só de fechar mais um pouquinho, porque ficou meio em aberto o que eu falei. E hoje, né, os remédios são distribuídos ainda dessa fazenda, né? Então, por exemplo, essa fazenda manda para as farmácias, as pessoas que compram esse kit, né? Muito bem fechadinho. Essa fazenda fica onde? Repete, em Montvernon, no país de Gales, né? E a farmácia manipula, ela mistura com água mineral e algumas gotas de conhaque e as pessoas tomam isso, né? A minha função é conversar com as pessoas
e ver que tipo de essências, a gente pode misturar até 6, né? As pessoas podem tomar. São quantas essências? São 38. E existe alguma flor que sobressaia em relação às outras, porque tem uma gama maior de aplicações? Depende, né? Depende muito. Eu Por moro exemplo, em... para gripe, qual é a essência que é boa? Olha, nós não trabalhamos com nada físico. É igual a homeopatia. Nada Só equilíbrio físico. emocional. A gripe, ela tem um componente, geralmente a pessoa quando gripa, é porque ela estava suscetível no nível alguma tristeza. A gripe é uma eliminação de alguma tristeza, de algum componente afetivo. A gripe geralmente provoca uma baixa de defesa, de imunidade. Que abre. Quer dizer, o princípio então da sua você tá terapia falando não é que cuidar da doença, mas sim do paciente, Do né? paciente. Então, sem querer fazer nenhum trocadilho, como é que você corta o mal pela raiz? Outro jornalista já fez isso. É o que ele falava. Se eu cuido de mim por dentro, né, eu vou ficar mais forte, mais feliz. Uma pessoa feliz, ela é menos doente. Uma pessoa que respira, uma pessoa que está satisfeita, uma pessoa que está feliz por estar viva, ela é muito menos doente. Uma pessoa que pensa, você pega uma pessoa, por exemplo, que está muito doente, que nada dá certo para ela. Você analisa o tipo de pensamento que ela tem, ela é negativa. Ou seja, nós somos responsáveis pelo nosso posicionamento na vida. Né? Claro, mas, Hércules, só voltando um pouquinho, eu perguntei da gripe, né? E você disse que não tinha nada a ver. Mas, ao mesmo tempo, me deu uma explicação nova e filosófica sobre a gripe, né? Que é uma Tem coisa nada que vem de filosófico. dentro, né? Uma coisa que vem de dentro e que acaba culminando numa gripe. Uma insatisfação interna, foi isso que eu entendi, né? Uma insatisfação interna que acaba gerando uma gripe. Geralmente, Então, isso é um problema uma emocional. depressão, todas as doenças são emocionais. Né? Todas. Depende, o câncer não é emocional. Não. Né? É, sim, é o mais de todos. O câncer Você não, faz o câncer. O que forma o câncer, Mas basicamente, peraí. é um ressentimento. Ressentimento quem quer ter câncer, guarda ressentimento. Uma fórmula para ter câncer. Ah, não. Ontem teve aqui um médico falando de câncer no intestino. Não tem nada de ressentimento. Tem a ver com um problema. Essa é a visão dele, eu físico, estou dando a minha né? visão. Ah, bom. Ô Hércules, Câncer no intestino é câncer. Né? Então, geralmente, o câncer está ligado a ressentimento, a guardar um segredo. Problema da coluna também não é. Agora, Hércules, a minha grande Claro preocupação... que tem um lance genético, essas coisas não são estanques, assim. Tem uma coisa mais... A minha grande preocupação dessa terapia é a automedicação, né? Terminar o programa, o pessoal começar a fazer chá de, E a minha também rosa, Chá de margarida. chá de cactos, aí vai se dar mal, né? Eu não acredito que as pessoas estão nesse nível tão ignorante assim, não. Não. Mas pelo como é que você contrário. vê essa automedicação? Eu acho péssimo. Né? É péssimo, porque geralmente quando as pessoas... E tem acontecido muito isso nas farmácias, né? Eu moro em Belo Horizonte e essa terapia está muito boa em Belo Horizonte, em Salvador, aqui no Rio, em São Paulo. Então essa medicação é vendida livremente. E as pessoas estão ficando em balcões de farmácias, brincando de lote. Oh, isso aqui parece com a minha prima. Isso aqui parece com a mamãe. E não é isso. É um tratamento que eu vou cuidar da minha energia vital. Sabe? É uma coisa que não é para isso. Então, por exemplo, explica direitinho, Hércules, onde existe esse kit e como é que ele deve ser Esse kit utilizado. vem de Londres. Essa medicação é baratíssima, só num vidrinho desse, custa 270 cruzeiros. E como é que começa na prática a trajetória normal, entendeu? Para o tratamento da ter sua um terapia. médico, Como é que né? começa? Uma pessoa marca uma consulta comigo e chega no consultório. Aí eu pergunto, o que você veio fazer aqui? Né? O que eu posso te ajudar? Eu ando pensando demais, eu não consigo dormir, eu sou extremamente preocupado com meus filhos, depressão, papapá. Aí eu monto uma fórmula para ela, vou conversando com ela, vou usando minha intuição também, usando a técnica, vou perguntando algumas coisas, vou tirando algumas coisas do caminho, que às vezes uma pessoa chega com uma queixa de eu estou muito agressiva. Aí eu vou pesquisar mais, ela está estressada. E quando você está estressado, o seu estupim fica mínimo, né? Você começa, e a coisa te ataca, né? Você vira onça mesmo, né? Então, eu vou trabalhar com ela, por exemplo, com uma medicação para estresse, que é o Hornbeam, né? É uma flor de um feijão de chifre, que ela trabalha com a vitalidade, né? Por exemplo, essa medicação aqui, o Walnut, né? Que é uma medicação das nozes. O Walnut é para pessoas que estão perdendo o campo de força dela, por exemplo. Ela está me incomodando, eu estou sentindo uma energia vindo dela, mas não está usando isso agora, né? Fulano está invadindo meu espaço psíquico. Começa assim, para pessoa que começa a se importar muito com as outras? Ela começa a ficar extremamente influenciada com o outro. Como se ela perdesse, como se ela não tivesse o espaço delimitado dela. Ela não tivesse um buraco na aura dela.
né? Então o walnut, ele recompõe isso, ele ajuda muito nisso. Claro que não é mágico, eu tomei o walnut, agora eu estou com uma pirâmide em cima de mim. Deve Essas ser coisas, tão lento quanto o meu tratamento homeopático, às não vezes é sim, igual às vezes não, é tão relativo isso, às vezes pessoa para pessoa. varia demais, às vezes eu atendi um cliente ontem, por exemplo, que é um dínamo interno, é um tipo que a gente chama de vervém, né? É uma flor que chama verbena officinalis. Aí, um mês depois, né, geralmente umas pessoas me procuram de mês em mês, eu falei, como é que tá? Eu durmo o dia inteiro. Eu falei, então é isso que você estava precisando? Estava precisando que tal o facho? Estava com o facho alto, agitado, num pique. Falei, vamos, que tal o facho? Né? E para os executivos que só pensam em trabalhar, que torturam as pessoas em volta, que elas têm que trabalhar sem parar, porque trabalhar é bom, mas não precisa entrar nesse estresse, nessa paranoica, Eu né? duvido que eles vão ao consultório. Ou é alguma Pois é, solução mas aí tem para... Oi? Você tem alguma solução para o problema da falta de dinheiro? Não, né? Ô, Hertos, me explica uma coisa aqui. Eu estou curioso. Por exemplo, no estado de depressão, você indica a mostarda. Então, para cada estado tem um tipo de flor. A mostarda é um tipo de depressão especial. Aquelas pessoas que dizem assim, "Não, de repente me deu um down, me deu um bode, sem nada, né? O mustard é um tipo, é daquela tipo de angústia que dá 6 horas da tarde, sabe? Sem explicação nenhuma, baixa uma nuvem negra. Esse é um tipo mustard. Agora tem uma depressão seguinte, andei na rua, me chamaram de bagulho. Aí é um tipo, aí você fica assim, É agudo, baixa o né? É nível. uma coisa aguda, assim. É, O então outro tem já aí é o mais gente, a crônico. genciana Como é amarela. que você trata o ódio e o ciúme? É holly, é uma flor do azevinho, né? É o holly. Agora, essas coisas não Ela é são encontrada assim, aqui no isso Brasil? é um processo, isso é lento, as pessoas, isso associa a psicoterapia. Não existe nenhum crescimento pessoal assim rápido, isso é mentira, isso é E é tomado diariamente, quer dizer, você... diariamente, são 4 gotas 6 vezes ao dia. E sabe como é que eu descobri isso? Tratando meus pais, né? Os meus pais são mais idosos, e eu estava percebendo que eles estavam meio caídos, eram pessoas muito dinâmicas, parará. E eu estava ouvindo falar sobre floral, estudando floral, falei, vou experimentar neles, vou usar os meus pais de cobaia, né? E eu trabalhei com eles com gorse. O negócio é que eles deixaram. Deixaram, Tá bem é que eles confiam no filho que eles têm, né? Ou Então, estavam apáticos demais, e é né, bonito, Arthur? olha que linda é a história do gorse, a flor. É muito utilizado para pessoas mais velhas que estão desesperançadas. E o velho, em termos de psicoterapia, em termos de Brasil, é altamente marginalizado. E o velho, ele fica sem perspectiva. Então, gorse é uma flor que nasce no final do inverno. Ela já na Europa, o inverno costuma durar 8 meses. Então, 8 meses, 4h30 da tarde, está escurecendo. Então, o gorse, ela começa a aparecer já no final do inverno. Então, as pessoas sabem que está anunciando a primavera. Então, ela tem uma energia vital que mostra uma luz no fim do túnel. Então, essa energia vital é aproveitada para pessoas que estão com desesperança. Sabe, gente que não tem mais perspectiva. Isso é muito triste. E as flores que são usadas para aquelas pessoas que acabam de morrer? Que acabam de morrer. Aquelas flores que é feito no caixão, por exemplo, o cravo, aquela... Disso eu não entendo. Eu não sou agente funerário. Quer dizer, elas não têm efeito nenhum, né? Eu não sei porque eu trabalho com essência floral para aspecto curativo. Seria bom um agente funerário responder isso, né? Né? Não, de repente, não. Aí Eu acho que deve ter alguma coisa, mas eu não sei. Ô, Hertos, você é o único médico, a única pessoa que faz... Psicólogo, desculpa. Que faz esse tratamento aqui no Brasil? Não, tem um monte. Mas e as origens das essências? Isso é Olha, muito elas vêm importante. todas dessa fazendinha, Só onde vai- o Vá morou. É super sério o trabalho E todos deles, que trabalham com né? isso aqui no Brasil usam esse kit também? Olha, eu mando para uma farmácia, porque se eu atender um cliente, vou ter que manipular depois, minha mão não está limpa, e não vai dar tempo, né? Então tem uma farmácia que eu confio muito e eu encaminho meu cliente para essa Farmácia de manipulação. de manipulação, são 3 farmacêuticas super sérias, elas fazem. Em Belo Horizonte tem muitos? Ou só você faz isso? Em Belo Horizonte nós somos umas 4 ou 5 pessoas. Aqui no Vocês Rio se tem- reúnem, conversam, trocam Olha, teve um ideias, congresso experiências? agora em São Paulo e foi muito bom, deu 1000 pessoas, foi no Rebouça. Isso é o maior boom na Europa atualmente. Bach Flowers, né? Eu Eles tenho um chamam de casal Divine. amigo que se trata com com floral Bach aqui no Flowers, Rio. né? É chamado de Divine Drops. Só uma curiosidade, quer dizer, essa questão são com as flores. Mas acho também que existe determinados tratamentos feitos aqui no Brasil com a questão da folha, né? De folha, sem ser flor. Folhas e É a raízes. fitoterapia, né? Não é? Isso também deve ser uma coisa mais ou menos parecida, porque existem folhas, determinada folha que você Claro. põe
dentro da carteira, o que você põe na sua casa. Põe na orelha, arruda, né? E que às vezes favorecem muitas coisas. É uma área paralela, tem alguma relação. coisa a ver. Agora, Bach, o que ele fazia? Ele pegava as flores e colocava diluído em água. As flores novas ele fervia, outras ele colocava em infusão. Então ele percebia que aquela água captava, pedia emprestado a energia vital da flor. A flor, o que é? A expressão máxima de um vegetal. Olha aqui, que fotos, que são as flores utilizadas, né, Chantal? Uma reportagem. Então, quando nós estamos no estado de ciúme, por exemplo, o que é o ciúme? Vamos pegar o paradoxo do ciúme. Qual outra palavra positiva que eu posso botar no lugar do ciúme? É confiança que o que é meu vai ser meu. O que vai ser para mim, vai ser para mim. Né? Eu acho que quando uma pessoa da minha relação, filho, está conversando com o outro, está trocando carinho com o outro, não vai sobrar mais para mim. Né? Então o ciumento, ele está expressando o quê? Olha, eu estou com medo de escassear afeto. Você já teve algum paciente aidético? Olha, chegou um para mim há pouco tempo e eu não pude tratar porque eu não sei lidar. Eu não tenho técnica para isso. Mas com certeza existe alguma flor que reforce essa imunologia. Olha, tem uma médica amiga minha que está fazendo uma pesquisa em cima disso. Me diz uma coisa, Ernesto, você sabe por que as pessoas começaram a se alimentar com flor? E se isso é bom ou ruim? Não entendo disso. Eu entendo basicamente, e pouco, né, porque esse aqui é tão ilimitado, né, tão profundo, das essências florais, assim. Inclusive, depois que eu comecei a tomar essência floral, que eu me interessei por flor, nunca liguei para flor na minha vida. Hoje eu crio violeta, eu olho para a flor, fico super encantado. Acho que abriu alguma coisa. Você descobriu que ela tem um valor além da beleza, né? Nem da minha cabeça que vem, isso vem de mim. Além da beleza dela, encantado com flores de dia. Eu nunca liguei para flor. Eu tenho uma pergunta a te fazer, específica. A pessoa que entra num estado, sai de um estado negativo para um estado positivo, depressão, ciúme, ódio, enfim, ela sai de um estado para o outro, até em momentos às vezes, né? Não é tão lenta essa transformação. E qual é a frequência que o paciente te vê nesse processo? Já que esse tratamento é lento, quer dizer, o sujeito não vai estar em depressão 3 meses. Pode até ficar, mas eu digo, ele sai de um estado positivo para negativo ou de negativo para positivo num espaço de tempo muito pequeno. Como é que esse acompanhamento seu? Você faz uma coisa aí, você falou uma coisa interessante. Como é que a pessoa pode ficar numa depressão 3 meses? Às vezes fica, que tem gente que precisa ficar deprimido. Ela ganha carinho com isso, ela ganha atenção. Há pouco tempo uma cliente me procurou e ela sentiu, por mim, pela energia da flor, pelo pique, que ela ia acabar com aquilo. Ela ficou apavorada de perder a depressão dela. Como diz a menina, cascou fora. Foi embora. Ela perderia a atenção das pessoas ao redor. Aí eu comecei a trabalhar com ela assim, vamos arrumar um novo repertório para você ganhar amor? Que tal a gente conseguir um novo repertório? Mas isso né? É um trabalho muito mais de psicólogo, né, Hércules? Que você, no fundo, acaba fazendo as duas coisas. Claro, né? eu trabalho com terapia. Agora, você traça uns paralelos interessantes. Você comparou esse Dr. Bach e a atriz Leila Diniz. Por quê? Isso não fui eu que comparei, foi um repórter foi uma reportagem. Eu li a reportagem. Aquelas coisas, né? Botam palavra na tua boca, né? Eu estava colocando o Dr. Bach na década de 30, né? Como uma pessoa que ele mexeu com a medicina na Europa. Porque ele era muito simplista, ele falava em Deus, ele falava de flor como sendo assim, a grande farmácia divina, a natureza, né? As ervas em geral, né? E mexia muito com as pessoas muito cartesianas, muito duras da época. Hoje em dia os médicos estão muito mais abertos. Então ele foi uma pessoa na época que mexeu muito, e ele era altamente respeitado. Ninguém ficava rindo dele, achando ele piegas, nem um bobo qualquer, né? Aí conversando com esse repórter, eu falei, como são importantes essas pessoas que trazem uma coisa e dão uma desestabilizada em ideias muito, né? Como Leila Diniz, que botou a barriga para fora na gravidez, falou, gente, grávida não é doente. Grávida, como no seu caso, né, Liliana? Grávida é um ser humano, trabalha, né? como um estado muito bonito, de gestação, né? Preparando outra pessoa, como diz Caetano. Então, eu não comparei, porque é uma comparação que não tem nem sentido. Eu fico impressionado com essas pessoas que fazem alguma coisa, né? Propõem alguma coisa nova. E Bach colocou isso. Ele falava, gente, não tratem o paciente como um pacote. Cada pessoa é uma, cada um tem uma história. Quando eu atendo uma pessoa, atrás dela tem um rabo de história enorme. Ela teve pai, teve mãe, teve avó, teve
né? Teve um monte Quer de dizer, coisa. pessoas diferentes fazem um mundo interessante, né? E eu acho interessante o consultório. Consultório, para mim, é uma mistura de Praça da Alegria com Muro de Lamentação. Que parece todos os tipos de pessoas possíveis. E com isso eu me enriqueço. Não a nível de dinheiro, que você não ganha tanto dinheiro assim. Mas eu me enriqueço a nível interior. Que parece assim, ex-freiras, ex-atrizes, pessoas velhinhas, adolescentes. Eu trabalho muito com adolescente, os adolescentes estão apresentando atualmente uma insatisfação escolar muito grande. Eu acho que o sistema educacional não está acompanhando aquilo que a cabeça deles está Mas a que querendo. nível é essa insatisfação que você detectou? Porque insatisfação com a escola, eu acho que já existia, né? Quer dizer, o adolescente nunca quer ir para a escola, nunca. Hoje é diferente isso? Como é que você detecta isso? Muito. Eu não sei se na nossa época a gente não tinha tanta opção assim, e a escola talvez acompanhasse mais ou menos a nossa cabeça. Eu estou recebendo demais pais aflitos que os filhos estão tomando bomba, aí isso espelha para o pai, olha, você é incapaz de ter um filho com capacidade escolar. Os adolescentes ficam chateados, ficam cobrados também. Então, eu tenho florais para dispersão, né? Que é, ele está aqui, clematis, né? O clematis é uma flor que é muito interessante, que é uma pessoa lunática. Sabe aquela pessoa que fica assim? O olho dela não tem... Você não consegue enxergar o olho dela. Ela está assim, voando. Sempre pensando em outra coisa. Sabe? Então o clematis, inclusive, é Viajando, eu né? nunca utilizei, mas tem médicos que utilizam, em pacientes em coma. Eles passam no pulso, aqui no busto. Que também está Dizem que saindo ajuda. da real, né? Um coma tá Porque saindo. tem pessoas que estão em coma e estão andando, gente. Quantos de Então, nós... olha, baseado nisso, o que você chama de essência é a energia da planta? Porque aqui, nesses vidrinhos, pela técnica do bar, ele conseguiu pegar a energia vital da flor. Quando você toma essas gotinhas, você está tomando uma energia vital da flor que você está precisando dela. É um fator ausente, está ausente em mim. Né? Por exemplo, tem uma flor que eu gosto muito, eu sou bem fã dela, que chama Wild Oat. É uma aveia selvagem. E essa medicação é para trabalhar a lenda pessoal. Bem daquele termo que o Paulo Coelho usa no Alquimista. O que é a lenda pessoal? É trabalhar aquilo que eu vim fazer nesse planeta. É o que a Leci descobriu, né? Eu acho que a felicidade dela deve vir nisso. Você está vivendo a sua lenda pessoal. Por isso você está feliz. Imagina você aqui de jornalista e com uma bailarina interna, incubada. É verdade, não dá certo. Você fica com a mão assim, passeando com a mão, percebe? Você vai apanhar um papel no chão, você faz um... Né? Não tem o menor jeito. Então é muito triste quando um ser humano não está fazendo aquilo que ele veio fazer. Então o Wild Oat é uma medicação fantástica. Ele centra a pessoa assim. O que eu vim fazer? E cada um de nós tem uma coisa que veio fazer. Ou para si mesmo. Você é seguidor do bar, né? Que é uma filosofia floral. Você foi para lá, você estudou. Como é que você desenvolveu esse trabalho e como é que você chegou a isso? Quer Eu acho que dizer, eu sempre estou lá porque eu tenho uma... você fez algum curso específico? Como é que foi essa tua iniciação? As essências florais apareceram quando eu era um cliente de homeopatia. Né? Um bom Doutor, cliente. você é médico? Não, sou psicólogo. Ah, tá. Então, eu participo de vários congressos, vários encontros. Vou fazer terapia lá em Minas. De vez em quando eu venho aqui ao Rio. Tá bom. Aí, um dia um psicólogo, um amigo meu de Ribeirão Preto, olha, um negócio novo, chegou e disse, mais coisa nova, mais livro, coisa nova. E eu falei, será? Primeira vista, coisa de flor, eu pensei numa coisa meio poética, uma coisa meio de água de rosa, né, de flor de laranjeira, né? São coisas boas, mas não é a proposta desse trabalho. Aí eu comecei a estudar, comecei a ler, comecei a pesquisar. E eu trabalho em Belo Horizonte e Salvador, né? Uma vez por mês eu trabalho em Salvador. E tem uma equipe grande que trabalha com florais, psicólogos, médicos, psicanalistas. Aí comecei a estudar. Mas sabe aquela coisa, parece que você encontra e faz sentido? Comecei a mexer e comecei a ter uma familiaridade com floral que nem eu entendo às vezes. Era sua lenda pessoal. Talvez fosse a minha lenda pessoal, né? Talvez e está acontecendo, né? Então, o meu trabalho terapêutico cresceu muito. Eu tomo, inclusive, né? Eu sou um grande consumidor. Qual que você toma? Revela pra gente aí o seu segredo. Se ele revelar, vai revelar o que, Não, que porque ele chegou falta. aqui no programa de mala na mão, né? Eu cheguei agora de viagem. Deve ter um Ô, Hércules, resultado eu acho completo, né? interessante, inclusive, você deixar seu telefone e endereço mais uma vez. Você acha que eu não vou deixar? Vai. Eu cheguei de mala na mão, porque eu estava atendendo até agora. Eu peguei um avião correndo de cima do Santos Dumont e vim correndo. Então eu tive que tomar o Hornibin, aquele da vitalidade. Eu estou desde 6 horas Se eu aceso. chegar aqui, não ia estar aceso desse Você está jeito. né? transbordando vitalidade. Ainda bem. Como é que é o nome outra vez, hein? Hornby? Hornibin. Hornby. Para vitalidade. Tem o olive também. O olive é a flor da oliveira.
O ano passado, eu fui fazer uma viagem no sul da Espanha, quase divisa com Marrocos, e no verão, 48 graus. Rio de Janeiro é Bariloche no verão perto. É verdade, o inverno, as noites vão até meia-noite, os dias vão até meia-noite. Um calor, 48 graus, e muito seco, né? E pés de oliveira naquela estrada enormes, né? Então, aquela terra seca, e à noite, ventos de areia e 16 graus. Então, você pode perceber que a árvore da oliveira, ela passa trancos e barrancos. Então, a flor da oliveira é usada para estresse. É um nível de cansaço mais profundo. Por quê? Capta a energia de uma árvore que vive trancos e barrancos. E hoje em dia, as pessoas estão altamente estressadas. Deixa o telefone, né? Já viu que acabou o tempo. Olha. Presta atenção em tudo, né? Claro. Não, só queria que você concluísse, por favor, o que aconteceu com aquele executivo que foi agitado, ficou dormindo, você deu outro remédio para ele voltar a Não, pensar? eu falei com ele o seguinte, o floral faz pela pessoa o que a pessoa está precisando ser feito, né? Então ele vai dormir até o dia que ele precisar. Viu no consultório ontem, chegou mais cedo, estava cochilando. Eu falei, calma. O organismo dele estava pedindo. Está pedindo, me sossega, né? Sossega. Porque senão entra no estresse. Até para ter maior contato consigo mesmo, Claro, senão você depois a perde gente contato. passa. Nós temos uma coisa que chama autorregulação. E nós não respeitamos essa autorregulação. Né? Falando de autorregulação. Está na hora, né? Está na hora. Dá o seu Então tá, telefone. olha, eu vou dar um curso em Belo Horizonte agora para profissionais da área, psicólogos, médicos e homeopatas. Chama o uso das essências florais de Bach em processo terapêutico. Já vou deixar aqui. Né? Esse curso não é aberto ao grande público, porque esse curso é interessante para quem vai utilizar essa técnica. Né? E 2, 3 e 4 de novembro vai acontecer em Belo Horizonte o 3º Congresso Mundial de Medicinas Alternativas Naturais, no qual eu vou apresentar essa técnica, né? Vai gente do mundo todo. Eu acho que vai ser uma coisa interessante e vai trazer várias coisas novas que estão surgindo. Tá bom, e agora dá o seu telefone de contato. E meu telefone de contato é Belo Horizonte, né? 031 225 7178. Tá ok, Hércules, muito obrigada pela entrevista, Obrigado, tá bom? foi de bom. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho conversando com a atriz Cristina Bittencourt. Ela está no elenco da minissérie que estreia semana que vem. Ela veio nos falar da sua carreira, que inclui também o teatro. Então, TV é uma emissora da Fundação Roquete Filho. Jornal Minas, segunda edição.